Com licença, comandante, somos o grupo 2, composto pelos aspirantes Frizeira, Matheus Vargas, Pires, Arte e Rodrigo Rezende. Nós faremos uma breve apresentação sobre os investimentos de fundos de renda fixa, debêntures e fundos de investimento imobiliário. A apresentação agora iniciada com o aspirante Rodrigo Rezende, que falará sobre os fundos de renda fixa. Aqui é o aspirante Rodrigo Rezende. Eu vou dar continuidade na apresentação falando sobre os fundos de renda fixa. E, primeiramente, eu queria falar sobre o fundo de investimento, de modo geral, em que os fundos eles são uma reunião de recursos por parte dos investidores, em que esses recursos em conjunto eles são aplicados por um investidor, que é o administrador. E no caso do fundo de renda fixa, esse recurso é aplicado em investimentos de renda fixa, que são os títulos públicos, LCI, LCA, CDB, debêntures e entre outros. Falando agora um pouco sobre as vantagens do fundo de renda fixa, a gente pode citar que o funcionamento do fundo ele é de mais fácil entendimento em relação aos outros fundos de investimento. E ele é bom para investidores conservadores, que têm um perfil conservador. Isso porque os investimentos de renda fixa, eles têm um risco muito menor em relação aos outros, como os fundos de ação, as ações. Eles têm a possibilidade também de uma liquidez diária, podendo resgatar o valor no próprio dia ou no dia seguinte, por exemplo. E o investimento inicial não precisa ser tão alto. Isso também é uma boa vantagem do fundo de renda fixa. Falando um pouco agora sobre as desvantagens, eu acho que uma das maiores desvantagens é o custo do fundo com a taxa de administração, porque o administrador que administra os recursos dos investidores, ele consegue uma taxa, uma porcentagem desse valor que rendeu, que teve o rendimento, em que o investidor tem que dar essa taxa para o administrador. Além disso, tem a incidência de come-cotas, que nada mais é que a incidência do imposto de renda semestralmente. Então, ele não vai incidir só no final do ano, que é como é o imposto de renda comum. Ele vai incidir no final de maio e no final de novembro, ou seja, semestralmente. E, além disso, outra desvantagem é que não tem a proteção do fundo garantidor de crédito em nenhum fundo de investimento. Esse fundo garantidor de crédito, ele, como o próprio nome diz, ele garante o crédito desses investidores no valor de até R$ 20.000. É uma associação sem fins lucrativos que gera uma segurança para que as pessoas investam sem o medo de, se acontecer algo imprevisto, eles não percam esse dinheiro. Em relação à rentabilidade do fundo, ele é feito através de benchmark. Ele utiliza alguns índices de referência para poder comparar o rendimento do fundo em relação a uma outra referência. E os principais benchmarks, essas referências, são a taxa CDI, taxa Selic, Bovespa, a inflação e a taxa de câmbio. Aqui eu trouxe um exemplo que eu peguei da minha própria corretora, a Easy Invest, no meu celular, tirei print e botei aqui, em que a gente consegue comparar esse fundo, desse exemplo, em relação à taxa CDI, em que ele vai oscilando aqui, né? Às vezes ele vai acima, mais que 100% do CDI, e às vezes é um pouco abaixo do CDI, o rendimento desse fundo. Agora, para finalizar, temos o estudo de caso. Esse caso aqui eu peguei, que tem uma rentabilidade anual nos últimos 12 meses de 7,23%, uma taxa administrativa de 0,8%. Então, ele vai ter aplicação do dia 1 de julho de 2020 e vai até o dia 30 de junho de 2021. Então, o rendimento pela fórmula é do juro composto. Então, primeiramente aqui, eu coloquei
do dia 1 de julho de 2020 até o dia 30 de novembro por questão do imposto de renda, o Come Cotas, que vai incidir no final de novembro. Então, esse primeiro semestre aqui, ele vai do dia 1 de julho até o dia 30 de novembro. Então, são 5 meses, por isso que eu botei o tempo em ano, 5 sobre 12. E o rendimento aqui é onde vai incidir o imposto de renda, que é 20%. 20% do que rendeu. E o resultado líquido é o montante menos o imposto de renda, o Come Cotas. Agora, no próximo semestre, a partir do dia 1 de dezembro até o final de maio do ano de 2021, que é quando vai incidir o próximo imposto de renda, são 6 meses, então está aqui 0,5 tempo na fórmula do juro composto. Eu já utilizei o montante do resultado líquido do mês anterior, do período anterior, e a gente chega nesse resultado, temos esse rendimento. Então, 20% dele é o imposto de renda que incidiu, o Come Cotas, e temos um novo resultado líquido. E ficou faltando um período ali de um mês que não vai incidir imposto de renda. Não, o Come Cotas não vai incidir. Então, a gente coloca de novo na fórmula, temos um rendimento, o resultado líquido, e nesse resultado final é que entra a taxa administrativa de 0,80%. E chegamos nesse resultado final, que é o valor que o investidor vai resgatar, que é o que ele efetivamente vai conseguir receber no final da aplicação. Bom, agora falaremos um pouco dos rendimentos. Como já dito na definição, a debênture ela faz parte do investimento em renda fixa, então o seu rendimento ele vai estar atrelado a princípio à taxa Selic, podendo também estar atrelado à inflação. E os tipos de rendimentos são divididos em três grupos, que é o pós-fixado, o pré-fixado e os híbridos. O pós-fixado, o rendimento, está atrelado ao indexador externo do mercado, como o CDI. Portanto, o seu rendimento poderá variar ao longo do tempo, né? Já que uma vez ele depende do indexador externo, uma vez que a taxa Selic pode estar 4%, daqui a um ano pode estar 5%, e assim vai. Já o prefixado é um tipo de rendimento onde que o investidor ele já tem ciência, já tem conhecimento de quanto o seu título vai render no período que foi alocado o capital. Já a híbrida ela é uma mistura entre o pré-fixado e o pós-fixado, onde uma parte vai depender do indexador externo e outra parte já vai ser fixada na hora da compra. Bom, agora falaremos dos custos atrelados a debêntures.
Basicamente, todas as debêntures elas sofrem tributações em seus rendimentos, ou seja, nos juros, e essa tributação ela depende do tempo que o título está investido. Como podemos ver aqui no slide, ela varia de 22,5% até 15% e varia com o tempo que o título está investido. 6 meses, 6 meses a 1 ano, de 1 ano a 2 anos e superiores a 2 anos. Além do imposto de renda, a debênture pode ter um custo, né, que são as taxas, que são a comissão, a corretagem e a custódia. A comissão nada mais é que um pagamento à corretora em cima do montante daquilo que foi investido. Já a corretagem, ela é um custo que é cobrado toda vez que o investidor ele compra ou vende esse título. E a custódia é o custo que a corretora cobra ao investidor de manter aquele título registrado no nome do investidor. Por fim, eu vou falar do prazo e resgate do título. Esse investimento ele possui baixa liquidez, uma vez que o investidor ele só pode recuperar o título no seu vencimento, porém a possibilidade do investidor ele recuperar esse título antes, que seria vendendo no mercado secundário, que em outras palavras seria vender para outro investidor. E o prazo de vencimento desses títulos ele varia de 2 a 10 anos. Com isso, eu finalizo a minha apresentação e darei palavra ao aspirante Arte. Agora o estudo de caso das debêntures. Conforme os dados que foram apresentados, fizemos uma simulação dos investimentos de debêntures no período de 1 de julho de 2020 até 30 de junho de 2021. A taxa do período foi de 5% ao ano. O capital inicial era de R$ 100.000. Após os cálculos, concluímos que os juros no período foram de R$ 5.000 e foram descontados R$ 875 de imposto de renda, apresentando um rendimento líquido de R$ 104.125 para o período. Com licença, comandante, sou aspirante tenente da Marinha 402 Friseira e vou prosseguir com a apresentação falando agora sobre os fundos de investimento imobiliário. Primeiramente, eu vou dar uma análise mais conceitual desses investimentos e logo após o aspirante Pires dando um enfoque mais prático, falando sobre o estudo de caso. Bom, para iniciar nosso trabalho, vou falar sobre o que são esses fundos de investimento imobiliário. São investimentos onde são reunidos os recursos para serem aplicados em empreendimentos imobiliários são reunidos os recursos de investidores para serem aplicados em empreendimentos imobiliários. Esses fundos de investimento imobiliário eles só podem ser negociados por instituições financeiras que são aprovadas pela essa Comissão de Valores Monetários. E é a Comissão de Valores que regulamenta todos esses fundos. Esses fundos eles são de renda variável porque eles funcionam basicamente com uma certa ação, onde no mercado de ação existem as ações, já nesse mercado de fundos de investimento imobiliários existem as cotas. Essas cotas que são, você compra um número de cotas e você, com base essas cotas vão valorizando ou desvalorizando, você ganha ou perde dinheiro. E como que esses fundos de investimento imobiliário eles beneficiam os investidores? Eles beneficiam por meio de ou dos aluguéis pagos pelos inquilinos ou pela aquisição dos títulos de renda fixa lá feitos pelos bancos. E esses fundos eles se dividem em alguns grupos, como grupo tijolo, grupo de papéis ou híbridos. O tijolo são aqueles que são efetivamente aplicados diretamente nos imóveis. Já esses de papéis, que são os investidos nas letras de mercado imobiliárias, como LCI, e os híbridos que são um pouco dos dois. Como algumas vantagens e desvantagens, podemos citar, primeiramente como desvantagem, que você, nesses fundos de investimento, você tem que pagar a taxa de administração por parte do banco ou da corretora que estiver administrando o seu fundo. Como eu tinha dito,
como eu acabei de dizer, esse banco, ao banco ou à corretora que ele gere esse teu fundo. Como eu tinha dito anteriormente também, esse fundo ele é como se fosse uma bolsa de recursos agrupados dos investidores que são aplicados em empreendimentos. Mas quem aplica eles, que são essas instituições, eles que têm o poder na gestão, eles que têm influência na gestão. Já os investidores, eles não podem interferir na gestão desses fundos. O baixo valor necessário é uma das vantagens que ele tem, porque você não tem um valor, diferentemente de alguns outros investimentos, você não tem uma porta inicial alta. Ele tem um baixo valor necessário para você ingressar nesse mercado. E também ele tem um potencial maior de liquidez se você comparar ele ao LCI, por exemplo, se você comparar ele diretamente com os imóveis. Agora o estudante Pires ele vai prosseguir com a apresentação, dando enfoque mais prático para o trabalho. Bom, sou aspirante IM494 Pires e eu vou dar continuidade à apresentação do trabalho. Bom, vou fazer um estudo de caso sobre fundo imobiliário. O fundo que o nosso grupo escolheu foi o Kinea Renda Imobiliária, código de negociação KNRI 11. E o estudo está envolto numa aplicação de R$100 mil, desde o dia 1/7 de 2020 até o dia 30/6 de 2021. Bom, e para realizar esse estudo, a gente pegou essa tabela de rendimentos que a gente retirou do site Baster.com e ela mostra o rendimento por cota do fundo, que a gente pode verificar que variou de 65 centavos do mês 6 até o mês 12 e de janeiro em diante ficou com 69 centavos por cota. Bom, a gente utilizou também o valor das cotas de cada mês. Essa pesquisa a gente fez no site investing.com. Aqui na esquerda a gente tem no mês 7, no dia 1/7 de 2020, o valor da cota era R$ 169,99. E a título de ilustração também na direita, no dia 30/6 de 2021, o valor da cota foi R$ 138,59 de abertura da bolsa. Bom, e como esse desenvolvimento vai ocorrer? Em julho de 2020, com o valor de R$100 mil e o preço da cota R$ 169,99, foi possível comprar 588 cotas e vai ficar um saldo disponível de R$ 45,88. No mês seguinte, são 588 cotas ainda e o preço da cota diminuiu, foi para R$ 156,90 e teve um rendimento de 65 centavos por cota, que por 588 dá um rendimento de 382,20. O saldo disponível vai ser 382,20 mais o saldo disponível do mês anterior, que é 45,88, vai dar 428,08 centavos. Com esse novo valor de saldo disponível, é possível comprar mais 2 cotas. Então, vai de 588 para 590 cotas. E vai ser um valor gasto de 313,80. No mês seguinte, em setembro, vai ser essas novas cotas, 590, e o preço da cota vai variar. Agora vai ser R$ 164,97. Vai render 65 centavos, então vai render um total de R$ 383,50. E o saldo disponível vai ser o 428 do mês anterior, menos o valor que foi gasto, mais o valor que rendeu de setembro, que vai totalizar 497,78, que vai ser possível comprar 3 novas cotas, um valor gasto de 494,91 e assim sucessivamente. Bom, no final do período planejado do estudo de caso, a gente vai ver que o resultado, o valor final que a gente vai obter com todas as cotas multiplicado pelo preço da cota e mais o saldo disponível vai ser R$ 87.788,26 centavos, bem diferente do nosso valor inicial de R$ 100 mil.